4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Dia do Comerciante. Daqui a pouco aqui no estúdio, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Marília, Pedro Pavão. Ele vai comentar o momento do comércio, expectativa, vai falar sobre a expectativa da aprovação da reforma da Previdência, comentar a realidade pós-aprovação e vigência da reforma trabalhista, enfim, o momento do comércio. Daqui a pouco, Pedro Pavão é o nosso entrevistado. Telemarketing. Você não aguenta mais ser incomodado no seu telefone? Pode se cadastrar e em 30 dias, pela teoria, essas ligações vão parar. Tarifa de ônibus em Garça sobe para R$ 3,60 desta quarta-feira. E atenção, sai a lista de aprovados no vestibulinho da ETEC Devisate. As matrículas vão começar nesta quarta-feira. Polêmica! O ministro marinense Dias Toffoli atende a pedido de Flávio Bolsonaro e suspende inquéritos com dados do COAF. Especialistas afirmam que isso vai liberar muita gente que caiu na Operação Lava Jato. Projeto comunitário, uma nova chance no CDHU. Como é? Daqui a pouco você confere também. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. As empresas de telemarketing, você que não aguenta mais ligações no seu telefone, pode aderir ao cadastro Não Quero, Não Perturbe. Teoricamente, em 30 dias, essas ligações vão parar. A regra passa a valer a partir desta terça-feira. Confira. Listas de números bloqueados no celular, avisos de não atender telefones no fixo. Há anos, Luiz tenta em vão se proteger da invasão do telemarketing. Eu, quando quero alguma coisa, eu vou atrás dessa alguma coisa. Ninguém precisa me oferecer, sabe? Eu tenho idade suficiente para saber o que eu quero e o que eu não quero. Segundo a própria Anatel, 9 em cada 10 brasileiros reclamam de ligações indesejadas. E um levantamento internacional colocou o Brasil em primeiro lugar no ranking dos países com o maior número per capita de telefonemas indesejados. São, em média, 37 por mês, mais de 1 por dia. É de madrugada, é de feriado. Esses números que nem é de São Paulo, é outros DDDs. Você já comprou alguma coisa que te ofereceram dessa maneira? Negativo, não compro. Por telefone assim eu não compro nada. Decididamente, essa estratégia de venda pela insistência não funciona. Pelo contrário, afasta os clientes. Por isso, as próprias empresas fizeram um pacto, finalmente, e prometem obedecer ao pedido de não perturbe. Basta que o consumidor faça um cadastro no site criado pela Anatel. Luiz acessou o novo serviço hoje de manhã. Cadastrou o telefone fixo e o celular. Mas ficou com uma dúvida. Esse telefone já passou em um registro no Procon. E isso, agora eu fico sem saber se eu consegui me cadastrar aqui nesse site ou não. O consumidor que já tenha feito seu cadastro no Procon estadual pode aderir ao cadastro da Anatel e até é aconselhável que o faça, porque são 2 cadastros complementares com 2 instituições que vão fiscalizar em complementariedade também. A fiscalização vai ser feita pela própria Anatel e quem desrespeitar o acordo será multado. Mas o bloqueio não é imediato e só vale para as 8 empresas de telefonia e TV relacionadas no site.
Não é de imediato, existe esse prazo de 30 dias que o consumidor tem que esperar e nós esperamos que, decorrido esse prazo, os consumidores realmente deixem de sofrer esse tipo de chamada. Esse cadastro se restringe aos serviços de telecomunicações, então o consumidor que for fazer o seu cadastro ele tem que ter isso em mente, vão ficar bloqueadas as ligações de telemarketing para esse tipo de serviço, mas para os outros tipos de oferta não ficarão. Muito bem, em até 30 dias a gente vai saber se a regra efetivamente está funcionando. Dia 16 de julho é o Dia do Comerciante. Para falar sobre o momento do comércio, expectativa para o momento político e econômico do país, convidamos Pedro Pavão, o empresário Pedro Pavão, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Marília. Pavão, boa noite, Pavão. Muito boa noite, Zé Henrique. Uma alegria muito grande poder estar aqui para falar de um assunto muito relevante e que eu vivi e vivo, por que não? Sou presidente de uma entidade e, ao mesmo tempo, 60 anos empresário na área do comércio. Então, dá para entender e dá para falar alguma coisa sobre esse dia. É um dia que não se deve comemorar muito, não. Nós estamos passando, ou vivendo, não passando, vivendo uma crise, eu diria para você que constante. Ela, de 14 para cá, ela foi muito contundente, e eu não diria para você, ou para aqueles que estão nos ouvindo, de que essa mudança não é tão rápida do que nós poderíamos esperar. De 14 a 19 já são 5 anos, e a situação persiste. O desemprego é muito grande, o nosso consumidor é esse que está desempregado. Portanto, a dificuldade de adquirir ou de gastar no comércio, com certeza, é muito difícil. Então, nós sabemos que alguns segmentos do comércio ainda sobrevivem com uma certa... com valores que pode até dizer que está bem, mas não está ótimo. E aquele da categoria... O microempresário e o pequeno empresário, ele tem menos sofrimento do que as grandes empresas. As grandes empresas hoje, com certeza, com essa situação econômica, ele vive uma situação mais caótica, onde o desemprego aumenta, nessa situação, nessas grandes empresas. A pequena e a média, ela sobrevive em função do trabalho diuturno do próprio empresário. Ele sabe que tem que abrir a loja todos os dias, ele tem que pagar os seus salários, ele tem que pagar, algumas dessas empresas têm que pagar o aluguel, ele sabe que os tributos trabalhistas, hoje tem que haver uma mudança, a lei trabalhista ainda não mexeu nessa área, tem que diminuir o custo do emprego, não do empregado. O empregado recebe um salário de R$ 1.500, mas esse outro R$ 1.500 de tributos faz com que a empresa sofra as consequências. O custo é fora da realidade. Além desses tributos, existem outros tributos. Além do tributo trabalhista, existem outros que nós sabemos. Então, não é fácil hoje ser empresário na área do comércio. Mas nós estamos vivendo uma data. E nós estamos na expectativa, essa expectativa, que eu fui 60 anos, naturalmente fui comerciário também, é lógico, e depois comerciante, mas eu vivi as duas fases, e eu diria para você que hoje ser empresário não é fácil, e nós sabemos que a expectativa de aguardar novas mudanças, essa da Previdência e outras que virão obrigatoriamente. Eu fui deputado há 20 e tantos anos atrás, eu ouvia diuturnamente a necessidade da mudança da lei trabalhista, da mudança da previdenciária, tributária. Não, em todos os sentidos. A tributária, principalmente, tem que acontecer. A reforma política, isso eu cansei de ouvir,
e, na verdade, não aconteceu nesses últimos 15, 16 anos, e as consequências estão estourando tudo agora. Na verdade, está acontecendo aquilo que aconteceu em 14 e não vai mudar de uma hora para outra. A expectativa na mudança de governo, nós temos que ter essa expectativa e vamos torcer para que isso aconteça. Essa mudança que aconteceu agora, da Previdência, vai trazer um alento, a expectativa de uma melhora no comércio, e isso faz com que o empresário também se anime e com os seus investimentos, possa, com certeza, a partir de 19, 20, 21, não é em 6 meses, daqui 1 ano, 2 anos, essas mudanças poderão dar para o empresário um alento de que a situação vai melhorar. O que deve e o que tem que melhorar? Além dessas mudanças, o mínimo, pelo menos, nas contratações. Nós temos um exemplo aqui em Marília hoje, não vamos fazer a propaganda no caso, da Avan. A Avan abre em Marília com novos empregos. São 100 direto e quase 200 novos empregos na cidade de Marília. Era quem? 100 famílias que estavam desempregadas e vão ter novos empregos. Isso é uma expectativa. Agora, precisamos de novas, não é apenas uma empresa que vai acontecer, que vai mudar o comércio de Marília, não. Nós sabemos da expectativa de novos investimentos, e esses novos investimentos vêm também com ações que o governo tem que, com certeza, aplicar, mudar. E essa mudança nós estamos esperando há muito tempo. Vamos dizer parabéns àqueles que conseguem suportar as cargas tributárias no dia a dia da sua empresa e dizer a eles que são verdadeiros heróis na manutenção do seu emprego, da sua empresa de portas abertas, porque nós sabemos que muitas foram fechadas, mas essa mudança, transmitir pelo menos para que nós tenhamos dias melhores no nosso comércio, para que o nosso país possa desenvolver novas mudanças, e isso aí traz um alento que nós aguardamos nesse dia de hoje, no dia que nós comemoramos o Dia do Comerciante. Uma preocupação muito grande para o comércio em termos de Brasil não é diferente em Marília. Crescimento da inadimplência. É o desemprego, a falta de dinheiro da população e até a falta de planejamento na hora de consumir. E aí, Pavão? Mas é justamente que as mudanças têm que acontecer. Mas o empresário, o comerciante, ele sempre viveu de ilusão. Eu fui 60 anos comerciante, eu sei o que é viver isso aí. Nós tivemos fases de altos e baixos, mas esses altos e baixos, os altos são muito menores do que os baixos que acontecem. Quantas e quantas crises nós já vivemos? A crise do Sarney, a crise do Collor, a crise da Dilma, por último, a crise que estamos vivendo atual. Então, não é uma crise sistêmica de hoje, desse ano, desses 6 meses, não. A gente já vivia as mudanças que aconteciam de moeda. Quantas vezes aconteceu a nossa moeda naquelas fases mais difíceis que o país viveu? Então, nós já estamos, o comerciante, o empresário, ele já está escolado, ele já está acostumado a viver esse tipo de drama. Ele, lógico, toma suas decisões, diminui a carga de funcionários, tem 20, cai para 10, o que tem 10 cai para 5, o que tem 5 vem a família tomar conta, ou fecha a empresa, ou faz isso. Isso é o diário, é o dia a dia de todo dia do nosso comércio. Nós sabemos que a indústria tem os seus problemas, nós sabemos que outros segmentos têm os seus problemas, mas eu conversei ainda hoje com o meu vice-presidente, com o Eduardo Cavacami, eu perguntei sobre o mercadista, no caso, ele tem uma rede de supermercado. Eu perguntei, Eduardo, como é que está o seu segmento? Falou, Pedro, nós estamos tocando, nós estamos encarando, nós estamos sabendo na expectativa de uma melhora. Agora, se eu escuto isso dele, de que ele está
trabalhando no sentido, na expectativa, eu acho que aqueles menos ainda estão na mesma situação. Não há um diferenciamento que antigamente existia. Olha, a linha automobilística está empregando, está produzindo, melhorou. É raro essas mudanças. Então, a expectativa mesmo a gente fala muito essa palavra, mas essa expectativa é aquilo que nós vivemos no dia a dia, na situação que o país está vivendo hoje. Muito bem. Daqui a pouco, Pedro Pavão vai comentar também expectativa da reforma trabalhista, tributária e previdenciária. Dizem que o país só volta a crescer se for aprovada pelo Congresso Nacional a reforma previdenciária. Daqui a pouco ele vai falar. Destaques da economia do momento. Governo vai lançar segmento para calcular frete para o caminhoneiro em cada viagem. Banco Pan lidera ranking de reclamações no Brasil no momento. Depois aparecem Bradesco e Santander. Pedidos de recuperações judiciais no país caem quase 18% no primeiro semestre. E daqui a pouco você confere também, sai a lista de aprovados no vestibulinho da ETEC Devisat. Matrículas começam desta quarta-feira e a tarifa de ônibus em Garça sobe para R$ 3,60. A gente volta já já. Direto, né? Pega mesmo.